Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e em conjunto com os meus colegas André Antunes, Carlos Costa e Paulo Oliveira, vamos apresentar a nova versão 2026B do software SIP, que inclui várias melhorias, especialmente na área de estruturas. Nesta versão, foram também otimizados diversos processos internos que, embora menos visíveis, tornam o software mais estável, fiável e eficiente, proporcionando uma experiência de utilização mais fluida. Recordo, mais uma vez, que podem consultar de forma detalhada todas as novidades desta versão na nossa página web em sip.pt. Estamos a apresentar estas novidades ainda com uma versão inicial e poderão, por esse motivo, surgir alguns textos ainda por traduzir que serão brevemente atualizados. Com a instalação da versão 2026B, o software SIP passa a configurar automaticamente a aplicação associada a cada tipo de ficheiro. Desta forma, basta clicar duas vezes sobre um ficheiro para o abrir com a aplicação respectiva. Esta opção, que já podia ser configurada de forma manual no ambiente Windows, está agora disponível de forma opcional para as aplicações que se instalam de forma independente a partir da Store, do Beam Server Center, e é configurada automaticamente para qualquer aplicação que se instale a partir do SIP Menu. A partir da versão 2026B, as funcionalidades do CIPETERM Improvements Plus foram incorporadas diretamente nas aplicações CIPETERM E Plus e CIPETERM CSE CS Plus, proporcionando desta forma um ambiente de trabalho mais integrado e completo para a simulação energética. Com esta integração, o CIPETERM Improvements Plus deixa de estar disponível como aplicação independente e passa a fazer parte destas ferramentas principais. Agora, ao criar um novo ficheiro, o utilizador vai escolher se pretende realizar a análise energética de uma obra ou se, em alternativa, pretende analisar as medidas de melhoria. No caso das medidas de melhoria, a aplicação vai ler a obra prevista e as obras com as medidas de melhoria previamente partilhadas no projeto da plataforma Beam Server Center. Depois, o utilizador poderá utilizar todas as análises que estavam já disponíveis na anterior versão, isolada da aplicação. A partir da versão 2026B, o plugin OpenBeam Revit passa a poder converter modelos de cálculo do SIPA Plumbing para elementos nativos do Revit. O utilizador pode agora partilhar um modelo de cálculo do SIPA Plumbing para IFC e depois, utilizando as funcionalidades de conversão do plugin, converter o modelo MAP em sistemas de tubagens nativos do Revit através da atribuição de famílias, tal como já era possível realizar para os elementos estruturais. Após a conversão, os elementos podem ser manipulados com os novos comandos de gestão e visualização que foram acrescentados nesta versão. Estes novos comandos permitem atribuir cores a sistemas de tubagens ou mostrar as ligações e consultar o seu conteúdo. Na área de gestão, com a versão 2026B, o gerador de preços foi mais uma vez atualizado, tendo sido acrescentados novos fabricantes e atualizados preços e produtos, acrescentadas novas declarações ambientais de produto, novas instruções para o manual de utilização e manutenção e foram criados vários novos artigos. Ainda no gerador de preços, foram criados novos pormenores nos pormenores construtivos de sistemas urbanos de drenagem sustentável. E foi criado um novo módulo de pormenores construtivos de fachadas ETICS com revestimento contínuo mineral ou sintético. Vou agora passar a palavra ao meu colega André Antunes para apresentar as novidades na área de estruturas. Boa tarde, meu nome é André Antunes e eu vou falar sobre as novidades da versão 2026.b da área das estruturas. No caso de SIPCAD e SIP3D, existem novas verificações em estacas e fundações. Neste caso, acedendo à opção de elementos de fundação, configuração avançada no caso das estacas, existe uma nova verificação do top estrutural, tanto para estacas pré-fabricadas como para estacas betonadas in situ. Agora, é também possível definir-se tramos de estribos com espaçamentos distintos nas estacas. Editando um maciço de estacas e editando esta estaca. Em armadura transversal, podemos agora adicionar vários tramos de estribos.
criamos uma linha nova, onde definimos o comprimento e qual o diâmetro e a separação para esse novo tramo. Relativamente à ação sísmica, na versão 2026.b é possível fazer-se a consideração do corte basal com critério do utilizador. Por exemplo, para Portugal, podemos não realizar a correção de corte basal estático, especificar a percentagem de corte basal estático que pretendemos ou especificar os fatores de modificação. Para normas em que se torna obrigatória a verificação da condição de corte basal, aparecerá uma outra opção. Neste caso, segundo a norma. Existem melhorias na edição de punçamento e nos desenhos de premização de vigas no CIPCAD. Relativamente à armadura de punçamento, acedendo ao comando de punçamento, podemos agora inserir nova armadura substituindo a armadura existente. A opção substituir os reforços existentes permite fazer isso mesmo, substituir o reforço existente por este novo reforço que vamos agora inserir. Relativamente às melhorias nos desenhos de premização de armaduras de vigas. Indo à opção configurar, opções gerais, podemos agora reduzir a separação entre os elementos do desenho. Isto permite gerar desenhos em que a distância entre varões das armaduras estará mais reduzida, o que, de certa forma, nos permitirá introduzir mais pórticos de vigas em menos espaço de folha. No caso do CIP 3D, aumentaram-se os elementos disponíveis para a proteção ao fogo. Neste caso, incorporaram-se as argamassas intumescentes na biblioteca do programa, pelo que pode-se calcular a estrutura tendo em conta este tipo de elementos. Assim, após o cálculo, podemos visualizar as espessuras calculadas. Existe também uma melhoria na listagem de justificação de cálculo, nomeadamente na parte dos elementos de revestimento à proteção de fogo. Assim, em resultados, barras, para além da hipótese revestimento ignífugo, podemos também selecionar resumo dos revestimentos ignífugos. Assim, para barras, temos a listagem de revestimento ignífugo para cada uma das barras. E, por fim, o quadro resumo dos revestimentos ignífugos. No caso do Strubeam Steel e SIP Connect, na versão 2026.b,
foi incorporada a possibilidade de se projetar e verificar ligações com varões maciços. Como podemos ver na imagem, temos aqui uma ligação com varão maciço a um perfil laminado. Assim, nas opções de operações que temos disponibilizadas no programa, passa a existir uma opção nova chamada varão maciço, onde podemos definir as soldaduras, a abertura por interseção, união roscada, e placa de união. Após o cálculo, podemos visualizar o relatório de cálculo para uma ligação com varões maciços. Na versão 2026.b foi também acrescentada a possibilidade de podermos definir soldaduras de penetração parcial, para além das soldaduras de ângulo que já existiam nas versões anteriores. Assim, podemos escolher este tipo de soldaduras, em que, por exemplo, nesta opção, podemos então dar aqui o valor da profundidade de penetração. Relativamente à introdução de parafusos, foi criada uma introdução simplificada para a definição das posições dos parafusos, que irá melhorar a eficiência na modelação das ligações. Assim, definindo os parafusos em disposição, podemos agora escolher a opção por coordenadas, onde vamos dando as coordenadas x e y, que seria a opção que já existia anteriormente. Podemos agora colocar os parafusos através de filas e colunas, onde damos o valor da separação das filas, separação entre colunas, linhas e colunas por aba, onde vamos podendo dar os valores de NTE, de NTI e o número de parafusos por cada aba que temos, perimetral e também radial. De referir que, no caso de qualquer dado introduzido através deste tipo de disposição, é sempre possível, após se gerarem, neste caso, filas e colunas de parafusos, podemos sempre transformar esta disposição numa tabela por coordenadas, para posteriormente se poder editar e refinar caso seja necessário. Nesta versão foi também ampliada a possibilidade de, nas listagens, podermos exportar em diferentes idiomas. Assim, passamos a ter a opção idioma para obter listagens e desenhos. O mesmo idioma ou um idioma diferente ao do programa. E estas foram as novidades que surgiram na versão 2026.b. Obrigado. Muito bem, André. Vamos agora passar à apresentação das principais novidades na área de instalações apresentadas por Carlos Costa. Olá a todos, começando pelo programa CIPE Plumbing. Temos aqui um novo módulo, que é o modelo detalhado de instalações de abastecimento de água e saneamento, que permite fazer o quê? Permite então modelar com precisão redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais e pluviais, obtendo assim uma pormenorização completa destas instalações. Servindo-me aqui da página das novidades, na respectiva novidade, clicando aqui no botão Ver Mais,
conseguimos ter uma impressão e constatar do que é que o programa consegue fazer. Neste separador Digital Model, que é um separador que eu vou mostrar já de seguida, como é que ele funciona, portanto, o seu ambiente de trabalho, a sequência, que eu também vou gerar um pequeno exemplo, e depois a exportação que pode ser realizada, assim como as opções disponíveis. Estando então dentro do programa CP e nos separadores de cálculo, neste caso eu vou fazer um exemplo para o Water Systems e para o Sanitary Systems, temos cá em cima o botão Digital Model, clicamos nele para exportar a informação, quer neste separador, quer neste caso no separador do saneamento, portanto que tem também uma obra introduzida, clicar no respectivo botão Digital Model. Esta informação é exportada para este separador. Portanto, neste separador eu vou colocar aqui numa vista 3D e até desativar a arquitetura dos elementos lidos, consigo então ver a informação que posso ativar ou desativar, neste caso do Water Systems e do Sanitary Systems. Portanto, depois de ter esta informação aqui, como é que funciona então este separador? O primeiro passo será descarregar catálogos. Eu clico aqui neste botão. Por defeito aqui no ecrã inicial existe aqui este fabricante que é o Nueva Terrain, portanto já existia um programa, existe separadamente, e este fabricante pode ser usado aqui livremente, portanto sem necessidade de módulo, portanto foi uma imposição da marca e está aqui para poder ser usado. De qualquer forma, poderão ser usados outros catálogos. Neste momento temos estes aqui da Molecor, também é um espanhol, este Tigre Brasil, que é do Brasil, e vamos ter depois aqui um português, ou então também depois, se quiserem solicitar algum catálogo, podem usar aqui este botão falta algum catálogo. Neste caso eu vou descarregar, para exemplificar, este Nueva Terrain. Portanto, o catálogo é descarregado, eu faço terminar. A seguir vou aqui às opções gerais, relativamente aos tubos vou clicar aqui no mais, e vou dizer, portanto numa primeira fase, por exemplo, para o abastecimento e o tipo de instalação abastecimento, vou dizer que, portanto eu posso depois ter vários fabricantes e selecionar até diâmetros de um fabricante de uma determinada série. Aqui neste caso vamos imaginar que eu vou selecionar todos da série desta Nueva Terrain, mas podia não selecionar, por exemplo, um determinado diâmetro, ou podia das várias séries selecionar uns diâmetros de uma série e outros de outra. Neste caso vou deixar esta série, faço aceitar e aceitar novamente. E depois eu fechei a janela, mas posso clicar aqui no mais, e também para a drenagem a mesma coisa, usar o tipo de instalação, neste caso é a drenagem, aceitar, e a mesma coisa, clicar aqui no mais. Pronto, vou usar aqui esta evacuação PVC, faço selecionar, marcar todos para usar estes diâmetros, faço aceitar, aceitar. E depois aqui no programa tenho várias ferramentas de gerar individualmente. Neste caso este gera as tubagens e este gera os acessórios, e estes são individualmente, pontualmente, um a um fazendo. Agora estes dois são suficientes, no entanto é mais fácil, se eu quiser separar as redes, usar este botão aqui para separar por leias e clicar aqui no mais e dar um nome ao modelo. Vou-lhe dar o modelo, neste caso abastecimento, e dizer que quero gerar estas redes de acordo com a série que eu escolhi, abastecimento, e gerar também os acessórios. Faço aceitar. E é gerado então aqui, eu tenho um modelo aqui de abastecimento gerado, que neste caso, para sobrepormos, vermos aqui um modelo de cálculo que eu tinha, e agora
tenho aqui um modelo real gerado com o fabricante selecionado. De igual forma, portanto, isto podemos depois ver a informação dos acessórios que foram gerados, etc. Depois a mesma coisa podemos fazer para um modelo de drenagens. Podemos fazer a questão, vamos só fazer residuais e gerar também os acessórios, só para conseguirem perceber, e neste caso é colocado aqui o modelo de drenagens. Temos então também o modelo de cálculo e depois aqui o modelo gerado com os respectivos acessórios. Neste separador podemos então obter depois a listagem do quadro de materiais, quer relativamente ao abastecimento dos modelos que eu separei, quer ao modelo de drenagens, e assim, se precisarmos de obter um orçamento destas quantidades, enviamos para o fabricante e o fabricante já nos dá uma cotação para o mesmo. Estas listagens podem então depois ser exportadas aqui nos diversos formatos. Depois, dizer também que as instalações aqui geradas, ou as vistas, podem ser melhoradas com etiquetas no separador layout, tal como são os desenhos, estão aqui a ver, do separador water, do solar e do sanitário, podem ser trabalhados aqui no separador layout, já com um detalhe, com as etiquetas, com a informação dos fabricantes. Ainda no CIPA Plumbing, passamos a ter comandos para fazer o traçado automático da instalação de drenagem de águas, portanto, falamos no separador Sanitary Systems, e esses comandos novos estão no grupo geração, que é este botão aqui, e temos várias opções. Portanto, a primeira opção é unir dois elementos, ou seja, esses dois elementos pode ser uma descarga e um sifão, ou pode ser também entre duas caixas de visita. Portanto, é só dar um clique num, um clique noutro, e o programa faz coloca a tubagem. Depois temos unir vários elementos. Tem aqui a sequência de introdução. Basicamente é clicar nos três, neste caso nas três descargas, depois clicar com o botão do lado direito para confirmar e clicar no sifão, e ele faz a ligação. Depois temos a opção gerar o percurso desde os elementos até a derivação. Esta é muito útil porque eu posso ter uma tubagem que não esteja ortogonal e depois, ao fazer a ligação, esta tubagem é ligada a 45 graus de forma automática, não precisando assim de ter os recursos de captura para me fazer a ligação a 45 graus. Depois tem a opção de gerar o percurso desde as descargas até à caixa. Neste caso é uma caixa que é um sifão de pavimento. No entanto, este sifão de pavimento, já vou mostrar, tem que ter esta opção ativada nas opções gerais das caixas, que eu já vou mostrar a seguir. Depois temos a opção gerar o percurso pelo traçado horizontal das tubagens e gerar o percurso pelas coretes. Este percurso é gerado, mas de antemão eu tenho que dizer qual é, através de uma linha preta, qual é os elementos que tenho que ligar. Através destas duas opções, neste caso o traçado horizontal e a passagem vertical também, com a vantagem de esta, eu coloco a passagem e ao mandar gerar a vertical, ele coloca-me também já o terminal de arejamento nessa vertical. E depois tenho então opções de ativar ou desativar estas linhas que me serviram de auxílio para eu indicar o percurso nas opções das configurações de layers aqui do lado esquerdo. Exemplificado então com o programa, vamos por exemplo usar aqui um comando que é
aqui na parte da geração. Portanto, vamos usar, por exemplo, unir vários elementos. Portanto, eu dou um clique e dou um clique no terceiro. Aliás, dou um clique, botão do lado direito e depois é que faço a validação. Botão do lado direito para validar e depois o elemento ao qual eu quero desenhar. Isto desenha não só a horizontal como a própria vertical ao aparelho. Pronto, neste caso eu vou agora apagar para exemplificar a outra geração. Eu apaguei o aparelho, não quero apagar o aparelho, quero só apagar a vertical. Vamos imaginar, só fazer aqui um refresh, vamos imaginar então agora que eu queria mostrar o outro comando, que é este, gerar o percurso das descargas até à caixa. Portanto, dou um clique no lavatório, neste caso nos elementos de descarga, clico no botão do lado direito, depois clico no sifão. Reparem que o próprio programa, e já preocupado neste caso, e se eu tiver essa preocupação em pensar nos acessórios que vão ser criados depois no Digital Model, ele faz-me aqui já uma derivação a 45 graus e faz a ligação aqui ao sifão de pavimento. Depois temos então as outras, por exemplo no piso 0, eu vou só exemplificar, vamos imaginar que eu vou apagar aqui uma toagem. Posso usar então aquela opção na geração de traçado horizontal de tubagens, podia dar um nome, aqui não vou estar preocupado, em que eu defino só, então eu podia definir outra caixa, o que fosse, e depois posso então gerar o percurso pelo traçado horizontal das tubagens. Portanto, seleciono o comando e depois seleciono a linha e é-me gerado, então, e depois lá está, aquela tal opção que eu posso desativar a visualização destes traçados que eu defini anteriormente. Portanto, um conjunto de ferramentas muito útil e que permite um acelerar da introdução de dados. Passando para a área de telecomunicações, no CIPETEL temos agora a possibilidade de calcular redes de cabos de pares trançados. Ou seja, o que já era possível nas redes de cabos coaxiais, quando procedemos ao cálculo, conseguimos agora aqui consultar os resultados do cálculo e inclusivamente depois nas respectivas listagens ter acesso também ao mesmo cálculo da rede de cabos de pares de cobre. Existem também melhorias na edição e representação do modelo 3D. Portanto, existem novas ferramentas de edição para tomadas, armários e caixas de passagem, assim como melhorias na representação de etiquetas. Portanto, são estas ferramentas aqui e ferramentas novas nos próprios elementos relativamente aos pontos de inserção e disposição das etiquetas. Continuando no CIPETEL, houve melhoramentos aqui na correlação entre o modelo 3D e os esquemas no CIPETEL. Portanto, isto já é um processo mais interno, portanto, relativamente ao que passa de um separador, que é o modelo 3D, para o separador dos esquemas no CIPETEL. Depois, outra novidade também importante e que nos era pedido, que era um dos programas que ainda não tinha essa possibilidade, que era a exportação dos projetos de telecomunicações para IFC. Portanto, eu quando exportava para a plataforma beamserver.center, este IFC não era gerado e atualmente já é, pronto, o que favorece depois a interoperabilidade com outros programas. Depois temos ainda novas opções de pesquisa de produtos e distribuidores no CIPETEL.
através da OpenBeam Database. Isto porque este programa, portanto, tem uma variedade enorme de opções, de caixas e armários com várias dimensões, e então dentro daqui dos filtros que se podem aplicar, colocaram-se filtros por comprimentos mínimos, máximos, larguras e profundidades, portanto, para assim conseguir fazer um filtro melhor dos elementos que fazem parte de cada catálogo. Passando para a área de eletricidade, temos aqui uma novidade que é o dimensionamento de linhas de grande potência. Portanto, o dimensionamento agora contempla o aumento do número de condutores por fase, o que permite resolver instalações de grande potência com maior flexibilidade. Portanto, isto agora dentro do próprio CIPELEC, quando editamos aqui, podemos ver que temos aqui o aumento para podermos aumentar o número de condutores por fase. Temos também a alteração automática do disjuntor magnetotérmico, ou seja, o disjuntor altera-se de doméstico ou terciário para industrial de forma automática conforme as necessidades do projeto. Ou seja, no próprio programa, eu quando tenho aqui um disjuntor, esta opção relativamente a doméstico ou terciário, se for necessário, ele passa para esta opção de forma automática. Passando agora para a segurança contra incêndios, dizer que no CIPFire Hydraulic Systems o programa passou a detectar automaticamente as bocas de incêndio armadas que vêm de outros modelos e também permite introduzir as entradas e saídas de colunas seca e úmida que vêm dos modelos arquitetónicos. Passou a existir uma nova distribuição automática de sprinklers. Portanto, agora com a detecção do limite dos compartimentos e com a informação introduzida, ele passou a considerar os tetos falsos, melhorando assim o ajuste no projeto. A opção de detecção de colisões entre instalações e estrutura no CIPFire Hydraulic Systems, ou seja, o sistema verifica colisões entre elementos da instalação. Portanto, se eu tiver um modelo de estrutural onde tenha pilares e vigas, o programa consegue contornar esses elementos. Isto dentro e mostrando no programa destas opções de geração de sprinklers. Portanto, o programa já conseguirá contornar e detectar elementos como pilares, vigas e também então os tetos falsos. E da minha parte são estas as principais novidades na área de instalações. Muito bem, vimos então as principais novidades de instalações. Vamos então, por fim, apresentar as principais novidades na área de climatização e iluminação. Muito boa tarde a todos. Venho apresentar as novidades da versão 2026B relativas à área da iluminação e climatização. Vou começar por apresentar as melhorias do programa CIPA-GABAC, que agora permite o cálculo térmico e acústico em condutas, possibilitando aos utilizadores conhecer o ruído ao longo das mesmas e também o valor do ruído nas grelhas e difusores. Por outro lado, também conhecer a perda de calor ao longo das condutas, quer em termos de aquecimento ou arrefecimento. Assim, para se ativar o cálculo térmico ou acústico, deverá no comando Opções Gerais ativar as opções correspondentes ao cálculo da perda de calor nas condutas e o cálculo da transmissão do ruído aéreo pelo sistema de condutas. Ao ativar o cálculo acústico, define um nível de potência sonora mínima e surge um mapa acústico associado a uma cor por intervalo de ruído aéreo. Isto servirá para visualizar a rede de condutas através de um isovalores, respeitando este mapa acústico. Ao nível do cálculo térmico, o utilizador pode definir uma percentagem máxima de perdas de calor nas condutas e estipular um isolamento mínimo nas condutas em função das mesmas estarem
instaladas em ambiente interior ou exterior e de servirem para aquecimento ou arrefecimento. A introdução de dados nos equipamentos ou pontos iniciais da instalação de condutas para poder realizar o cálculo térmico e ou acústico pode ser feita das seguintes formas. No caso de equipamentos genéricos, a introdução de dados acústicos é feita acedendo ao painel de edição na biblioteca de elementos genéricos e premindo na opção disponível ao lado da etiqueta os dados acústicos. Esta opção está disponível para equipamentos de instalações de ventilação e climatização com distribuição de ar, como fan coils, com distribuição por condutas, unidades de tratamento de ar, ventiladores e recuperadores de calor. A obtenção do nível de potência sonora do equipamento pode ser manual ou calculada. Se for escolhido o manual, deve-se definir o nível de potência sonora para cada uma das frequências. Se for escolhido calculado, os coeficientes de adaptação para essas mesmas frequências são definidos manualmente ou então utilizando o assistente à direita que permite importar os valores necessários realizando uma seleção do tipo de ventilador, seja ele centrífugo ou axial. Por outro lado, no caso de pré-instalações de condutas sem equipamentos introduzidos, são ativadas as caixas perda de calor e atenuação acústica dentro da própria janela de edição do ponto inicial da pré-instalação de condutas. Ao ativar a opção perda de calor, define-se a potência térmica e a temperatura de entrada do ar para aquecimento e ou para arrefecimento. Ao ativar a opção atenuação acústica, define-se a obtenção do nível de potência sonora da mesma, explicada para os equipamentos genéricos da biblioteca. Nos equipamentos de catálogos de fabricante da OpenBeam Database, os dados acústicos estão incluídos, juntamente com as restantes características técnicas, pelo que basta descarregar e atualizar o catálogo e selecionar o equipamento desejado para carregar esses dados. Após o cálculo, o programa permite consultar os resultados no ecrã. Percorrendo as condutas ou aberturas introduzidas sobre o modelo da instalação, consegue-se visualizar os resultados ou também a partir do painel de edição de cada equipamento ou tramo de conduta, onde existe uma secção cálculo acústico e em que se pode também consultar os resultados. Também é possível visualizar os resultados de forma gráfica, em que, no fundo, se vai colorir os tramos de conduta no modelo através da análise gráfica dos resultados, selecionando as opções perda de calor, quer seja para aquecimento ou arrefecimento, ou acústica na sua configuração. Daí poderemos consultar e visualizar os resultados. Por último, o programa disponibiliza novas listagens relacionadas com a perda de calor e acústica, onde estarão presentes os dados de entrada e os resultados do cálculo relativo à perda de calor ou acústica. Estas listagens poderão ser impressas diretamente para um periférico ou exportadas para um ficheiro. Outra novidade diz respeito no momento de efetuar o dimensionamento da instalação. É possível configurar o dimensionamento por sistema, escolher entre o ótimo ou o corretivo, ou seja, com o dimensionamento ótimo, o programa irá dimensionar os elementos tendo em conta a secção mínima que cumpra todas as verificações. Segundo o dimensionamento corretivo, o programa só dimensiona os elementos que não estejam a cumprir com todas as verificações, mantendo os elementos cuja secção já esteja a cumprir, mesmo que exista uma secção inferior que cumpra. No que diz respeito ao programa CPLux,
ao nível do projeto luminotécnico. Existe uma novidade que diz respeito, que vem na sequência de uma novidade anterior, que aconteceu na versão anterior, no qual tinha sido incorporada a distribuição automática de luminárias para todo o edifício, e agora, a partir desta versão 2026B, passa a incluir também a distribuição automática de luminárias de emergência para todo o edifício, digamos que acelerando assim a definição dos planos de evacuação. Vou dar assim por terminada a apresentação das novidades sobre estes programas. Terminamos assim a apresentação das principais novidades da versão 2026B. Esperamos que tenham gostado. Despedimos-nos agradecendo a todos a vossa presença. Boa tarde a todos.